Olá! Sejam muito bem-vindos ao Zani Meeting. Eu sou a Zani e a partir de hoje estarei com vocês neste encontro que une tecnologia, impacto social e representatividade para gerar novas perspectivas. O Zani Meeting nasce para provocar conversas sobre tecnologia, impacto social e políticas públicas, mas nasce, sobretudo, para mostrar que pessoas pretas também constroem futuro, lideram inovação e ocupam lugares que antes nos foram negados. A cada episódio, vamos receber vozes potentes, empreendedoras, líderes, pensadores e artistas que trazem suas histórias e visões. Vamos conectar ancestralidade com futuro, ciência com sensibilidade, tecnologia com humanidade. Este não é apenas mais um programa, é um espaço de encontro, de inteligência e de transformação. Sejam muito bem-vindos ao Zani Meeting. E para seguirmos no nosso encontro de hoje, apresento um quadro fixo aqui do Zani Meeting. A cada semana, teremos a participação do nosso correspondente em tecnologia, Elan Matos, trazendo notícias, tendências e curiosidades sobre inteligência artificial, inovação e o que há de mais atual no mundo da tecnologia. Está no ar o quadro Inteligência Atual com Elan Matos. Elan, que bom ter você aqui com a gente. Como você está? Zani, eu tô bem. E você? Tudo ótimo. Então vamos lá. Qual é o destaque dessa semana? Vamos! No dia 15 de setembro, dia do meu aniversário, a OpenAI trouxe um relatório sobre os principais usos da sua tecnologia de inteligência artificial. E um ponto interessante que eu gostaria de trazer aqui hoje é que ela colocou um gráfico que eu vou colocar aqui do lado, que a maior parte do uso de inteligência artificial na OpenAI são para usos pessoais atualmente, não para usos profissionais. Esse gráfico foi criado com uma amostragem de 1 milhão de usuários dentro dos mais de 700 mil usuários que a plataforma tem atualmente. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque às vezes a gente usa para assuntos pessoais, para uma culinária, para pedir um conselho, para pesquisar. Hoje em dia, um dos principais usos também é a pesquisa direta, ao invés das pessoas usarem mecanismos de pesquisa, usam a inteligência artificial para buscar informações na internet e trazer de forma explicada e simplificada, mas a gente deve tomar alguns cuidados com isso. Um dos cuidados é o cuidado para não substituir as profissões, né? A inteligência artificial, ela é um aliado, ela é uma ferramenta que nos ajuda a avançar, a agilizar e a otimizar alguns dos nossos processos, sejam pessoais ou em relação ao trabalho, mas ela não substitui o profissional. Por exemplo, né, a gente viu recentemente, se você não viu, pode pesquisar na internet, que está aí sendo amplamente divulgado durante o mês de agosto e setembro, um caso de um jovem que se suicidou e que estava conversando bastante com a inteligência artificial, e nesse processo de se suicidar ou não, ele pediu alguns conselhos. Na maior parte do tempo, a inteligência artificial aconselhou ele a falar com alguém, não fazer isso e tal, mas num determinado momento que ele decidiu tomar medidas um pouco mais drásticas, a inteligência artificial ajudou ele, né? Não teve o filtro, né, de limitar qual tipo de ajuda, qual a informação que deveria ser fornecida ali. Essa pessoa precisava de um apoio psicológico, né? As pessoas próximas dela, né, poderiam talvez ter percebido e ter indicado para ele, ao invés de conversar sobre esses assuntos com a inteligência artificial, procurar um apoio psicológico, né, para de repente salvar a vida dessa pessoa, se curar. Da mesma forma com várias outras profissões, com advogado, contador, com designer, com diversas profissões, né? A inteligência artificial ajuda a gente? Ajuda bastante, mas não substitui, né? E a gente, em assuntos pessoais, a gente deve tomar muito cuidado com algumas coisas. Uma, evitar fornecer dados sensíveis para a inteligência artificial. Uma vez que a gente coloca informação na internet, essa informação é pública, por mais que a plataforma diga que não divulga, que é privado, que tem segurança, colocou na internet é público, não tem jeito. Depois que o hacker invade, pega seus dados junto com milhões de pessoas, não tem mais o que fazer. Outra, segurança, saber ter o pensamento crítico. O nome desse quadro é inteligência atual. Então, seja inteligente e tenha um pensamento crítico. Absorva, observe, analise e tome suas próprias conclusões dentro do que você está pedindo para a inteligência artificial. Outra coisa, ética, né?
tanto com as suas próprias informações quanto as informações dos outros. Tenha ética ao lidar com as informações. E use com sabedoria. Esse é o recado de hoje. Eu sou Elan Matos e até a próxima. Obrigada, Elan, pelas atualizações e por nos trazer esse olhar sempre atento para o que está acontecendo no mundo da tecnologia e da inovação. Um forte abraço e até a próxima semana. E agora, seguimos com um momento muito especial. No episódio de estreia do Zani Meeting, eu tenho a alegria de conversar com uma mulher que representa força, empreendedorismo e transformação social. Ela é fundadora das Pretas Plurais, uma iniciativa que conecta, valoriza e dá visibilidade a mulheres negras, ampliando suas vozes e promovendo redes de apoio e oportunidades. Primeiro que todas as pessoas que fizeram articulações para mim foram mulheres. Foram mulheres que deram seu nome para poder representar a sua instituição e poder dizer que existia uma outra mulher que estava fazendo algo. E eu não teria acesso a isso se eu não tivesse essas mulheres comigo. E foram essas pessoas que fizeram com que a gente conseguisse receber 150 mil toneladas e ajudasse mais de 150 mil pessoas em mais de 50 comunidades. Foram essas pessoas que achavam que a ajuda delas era pequena, que transformou isso em algo gigante. Caroline Moreira, seja muito bem-vinda ao Zani Meeting. Obrigada, Zani. É um prazer estar aqui com você. Carol, o prazer é todo nosso, todo meu, em receber você aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse programa de estreia. Me sinto verdadeiramente honrada. Para começar, como foi o início da sua carreira como empreendedora? O que te levou a criar as Negras Plurais? A minha carreira de empreendedora, ela começa quando eu era muito jovem. Eu acredito que até quando eu era criança. Eu comecei a vender bolo para as vizinhas, papel de carta, trocar roupa de boneca. Eu acredito que a vida de empreendedora começa por aí. Porém, lá pelos meus 18, 19 anos, eu comecei a vender trufas. Trazia trufas para vender na faculdade e tudo mais. E a partir disso eu continuei, cursando e fazendo bolos e pizzas. E aí que começou a minha carreira de empreendedora. Sempre gostei de vender. Chegou um momento que eu me formei em ciências contábeis e eu entendi que eu precisava fazer outra coisa, que eu tinha que seguir uma outra carreira, que eu me sentisse mais representada, onde eu me sentisse mais acolhida. Foi no meu processo de maternidade, quando eu me tornei mãe do Miguel, que eu vivi o racismo de uma forma muito violenta. Isso me traumatizou, mas também me transformou, E essa transformação veio de um lugar que eu precisava criar algo meu, onde eu me sentisse realmente parte. Negras Plurais vem de um desses processos de reconstrução íntima, minha, de reforma íntima, no qual eu acabei entendendo, a partir de um processo bem doloroso, que eu precisava fazer algo pelas mulheres negras, para fazer algo por mim. Começa muito por um lugar muito individual da minha necessidade. E nisso eu chamei outras mulheres, dos quais eu já estava convivendo, para vir comigo e a gente transformar isso num processo coletivo. Surge Negras Plurais, então, dia 25 de julho de 2018, uma roda de conversa de forma despretensiosa. Eu não tinha ideia da dimensão que isso ia ter e a partir disso a gente continuou o nosso processo até esse exato momento. Uau, Carol, que incrível! Você conseguiu transformar a dor do racismo em potência. E quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse caminho? Quais conquistas você mais celebra até hoje? Os desafios que eu enfrentei são desafios que eu ainda enfrento. Os desafios de ser uma mulher negra que se coloca nesse lugar enquanto empreendedora, ele é gigantesco porque nós temos um viés muito complexo que primeiro é a questão racial e depois a questão de gênero, depois a questão territorial, do processo de estar aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu me lancei na Negras Plurais em São Paulo, sendo que eu fiquei atuando por um tempo em São Paulo e Rio Grande do Sul. Os desafios são financeiros, os desafios são mentais, porque existem várias subjetividades nos quais representam as nossas questões sociais, que fazem às vezes a gente desacreditar de quem somos,
da potência que somos, do que a gente pode gerar de benefício para o outro, porque sempre existe aquela impostora dizendo: será que tu é boa nisso? Será que tu vai dar conta disso? E ter coragem e ficar alimentando essa coragem diariamente, sendo que existem diversos impedimentos que, na minha opinião, muitos deles começam nesse lugar do mental, do sentimental, desse lugar mais subjetivo, desse lugar mais sinestésico, daquilo que a gente sente. Ele se torna para mim o maior impedimento, né? Um grande desafio. Eu acredito que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Além disso, nós temos uma outra questão, que é: nós vivemos um processo de colonização que faz com que a gente não tenha herança. Então, os nossos recursos financeiros, ele parte de uma ideia. E quem é que compra essas ideias, né? Quem é que tem recurso para poder nos apoiar nos nossos projetos? Quem são nossos investidores anjos? Quem são as empresas que olham para a gente com um determinado carinho, atenção e com uma possibilidade de investimento? É muito raro. Então, as questões financeiras, elas também pegam muito e faz novamente você desacreditar de si mesmo. E os outros desafios que eu também entendo como uma questão muito complexa é a falta de apoio, a falta de rede de apoio, de pessoas que, de fato, te encorajem para seguir. Então, esse foi meus principais desafios, mas também foram esses desafios que eu também quis recolocar quando eu criei Negras Plurais. Então, para facilitar a vida dessas mulheres, para que elas não passem por esse mesmo processo. Então, a partir do que eu aprendi, de forma autodidata, aprendi a criar materiais de captação, aprendi a cuidar das minhas redes sociais, aprendi a me comunicar. E nessa minha comunicação eu decidi ensinar outras mulheres com o meu conhecimento e trazer outras mulheres com outros conhecimentos diversos para poder somar a carreira dessas diversas mulheres. Também, pensando em conquistas, e aí as conquistas são diversas, né? Eu até não sei nem mensurar, mas eu acho que uma das conquistas que são muito bonitas, né? Ter sido nomeada pela Forbes como uma das 5 mulheres negras que as pessoas precisam conhecer, ter ganhado um prêmio da Startups que fala sobre as 10 mulheres do agora, ter saído em jornal, revista, ter sido head de eventos, ter sido secretária de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul e hoje, né, líder do Hub Pluralidades, que é uma iniciativa que vem decorrente a Negras Plurais, no qual a gente amplia o nosso escopo a partir de uma demanda bem desafiadora, que foram as exigentes do Rio Grande do Sul, e agora a gente está nesse novo processo de criar essa dimensão plural e diversa. Carol, ouvir a sua resiliência diante de tantos desafios é inspirador. E diante disso, eu quero te perguntar: você acredita que a tecnologia pode ser uma aliada para ampliar as oportunidades de mulheres negras empreendedoras? De que forma isso acontece na prática? A tecnologia, ela veio para facilitar os nossos processos e é o maior aliado que a gente pode ter. Existem diversas formas de a gente usar a tecnologia. Primeiro que nós temos uma tecnologia que se chama tecnologia ancestral, que são aqueles saberes de vós, de tios, de tias, de muitas pessoas que são de matriz africana, de quilombos, de terreiros, de aldeias. Esses saberes são empíricos e também são saberes que não são mensurados enquanto tecnologia, mas são umas tecnologias importantíssimas para a gente seguir, nos dar uma base para a gente pensar nessa tecnologia material, né? Essa inteligência tecnológica que nós temos na rede de software. E a tecnologia, né, começa no meu projeto Negras Plurais, quando eu começo a ampliar o nosso escopo, a gente começou usando redes, canais de Google Meet, Zoom, dessas ferramentas de videoconferência que facilitavam para que eu pudesse oferecer a mentoria para diversas cidades e países. Essa é uma das partes tecnológicas que são muito importantes. A outra parte tecnológica muito importante são as próprias redes sociais, onde vira uma vitrine muito importante e relevante, onde a gente consegue abranger maior o nosso número, onde a gente consegue alcançar mais pessoas. E agora nós temos essas tecnologias que são extremamente importantes, que facilitam a nossa gestão de tempo, como a IA, como o ChatGPT, que faz escrita, como o Captions, que faz edição de vídeos, como o próprio Canva, que faz designer,
como também existem várias tecnologias que escrevem livros, que a gente pode ouvir livros, que a gente pode também escrever projetos editais. Existem diversas tecnologias ao nosso favor. Então, se a gente usar tudo isso, a gente facilita a nossa gestão de tempo, economiza tempo e deixa isso num formato mais profissional, entregando então mais qualidade, além de a gente também poder repensar na venda de produtos e serviços numa rede como Hotmart, produtos como o Mercado Livre. Então temos várias referências de tecnologias extremamente importantes que só facilitam a nossa vida. Carol, muito bonito como você conectou a tecnologia ancestral com as ferramentas digitais de hoje. Isso mostra que inovação tem várias camadas. E falando em camadas, muitas empresas falam sobre diversidade, mas ainda há uma distância entre o discurso e a prática. O que você acredita que precisa mudar para que essa diversidade seja realmente transformadora? Diversidade, para mim, é um dos temas mais complexos, né, que a gente teria enquanto empresas. Quando a gente pensa em ESG, né, que seria o meio ambiente, social e governança, a gente muda a palavra diversidade, coloca ela dentro do social, mas ela acaba sendo esquecida. Quando a gente pensa em diversidade, diverso de quê? Diverso de quem? Quem é diverso? Quando a gente coloca essa pessoa no lugar de diversidade, a gente já está falando de uma pessoa, né, que provavelmente é um homem branco, hétero, cis, e todas as outras pessoas são diferentes dele. E como se a gente fosse diverso, porém ele também é diverso da gente. Então essa palavra diversidade também já é algo que a gente pode repensar. Porém as políticas de diversidade dentro das empresas, elas foram taxativas, importantes, mas elas foram algo muito superficial, de certa forma muito rasa e muito imediata. Como se o problema da diversidade tivesse sido resolvido com algumas políticas dentro das empresas. Políticas de diversidade, comitês de diversidade, palestras sobre diversidade, consultorias sobre diversidade. A gente precisa falar de diversidade num lugar cultural, que cultura a gente vive e como é que a gente transforma essa cultura. A gente tem que transformar um ambiente completo para transformar uma cultura de diversidade. E a gente foi fazendo de uma forma que ainda não foi o suficiente para de fato estar contemplando. Então, na minha concepção, o conceito é ótimo, mas a prática é só um conceito. Não está tendo, de fato, práticas para essas demandas. E bem pelo contrário, agora está sendo totalmente esquecido, é uma pauta que não tem mais credibilidade, que já se esgotou todas as possibilidades de estar pensando em diversidade por questões políticas, econômicas, sociais e por terem outras demandas que sempre vão atravessar essas questões que começam também a ser pensada em questões de gênero e novamente raça, né? Quando a gente agora vem abordando muitas das questões do assédio contra as mulheres, quais são essas mulheres nos quais estamos falando, né? Quais são os tipos de assédio que essas mulheres estão passando? Por que a pauta do assédio é mais relevante que a de diversidade racial? Porque se subentende que já se esgotou as questões raciais. Porém, isso não é uma verdade. Bem pelo contrário, as nossas taxas de feminicídio, de empregabilidade, todas as nossas taxas continuam cada vez mais altas, a nossa disparidade racial continua cada vez mais alta. Como a gente teve uma falsa visibilidade, a gente entende que muitas pessoas ascenderam socialmente, mas nenhuma delas, no contexto geral, está de fato tranquila para poder se aposentar hoje. Se todo mundo parar de trabalhar hoje, todo mundo fica desempregado e todo mundo vai falir. Então, no conceito geral, a diversidade ela atendeu uma demanda, ela resolveu de forma como se colocássemos um véu e agora a gente também está atrás desse véu, não podendo fazer parte desse jogo e comer, né, essa mesma fatia do bolo. Nós estamos novamente tendo que voltar para poder abordar esse tema, só que nesse momento estamos falando só entre nós. Caroline, a sua colocação é muito forte e necessária. Essa imagem do véu mostra com clareza o quanto ainda temos barreiras, mas ao mesmo tempo reforça que é por isso mesmo que precisamos seguir insistindo e ocupando novos espaços. E para encerrar a nossa conversa, qual mensagem você deixaria para jovens mulheres negras que sonham em empreender?
O empreendedorismo é uma jornada muito solitária, mas ela não precisa ser. Procure grupos de apoio, pessoas que possam te engajar, mas uma principal função, uma principal missão que um empreendedor deve ter, na minha opinião, é a coragem e a cara de pau de bater nas portas. Nada vai chegar na sua mão, ninguém vai te ensinar os caminhos das pedras. Sigam os rastros do sucesso. Referencie pessoas e siga os rastros dela. Então, se você tem uma referência, olhe como é que ela se comunica, veja o que ela construiu, pergunte para ela se ela pode, de certa forma, te dar uma dica, mas tenha muita cara de pau. Pergunte para as pessoas se elas podem te ajudar, se elas podem te indicar. Peça para as pessoas. Tenha a humildade de se sentir, de certa forma, vulnerável e dizer que precisa de ajuda. Porque nós, enquanto pessoas negras, acreditamos que precisamos carregar todas as dores do universo, dar conta de tudo e sozinho. E isso não é o caminho, né, mais perfeito e ideal, principalmente quando a gente tem ancestralidade como uma base central nas nossas construções individuais. Acredito também que o empreendedorismo, ele é uma das melhores maneiras para a gente se emancipar financeiramente, e essa emancipação financeira, ela vai trazer um novo processo de construção de consumo, porque a gente vai poder decidir com quem a gente vai consumir, quais são as empresas que a gente não vai consumir, quais são as pessoas nos quais a gente quer ser atendido. Então a gente já tem uma gama de pessoas preparadas para nos receber, médicos, arquitetos, engenheiros, TIs. Procurem essas pessoas que vocês vão encontrar, não é difícil. Fomente o mercado de outras pessoas, valorize o trabalho das outras pessoas, sem questionar muito valor, sem pedir desconto. Eu acredito que tem uma maneira de ir e vir, né? Como é que eu quero que o outro se comporte comigo enquanto empreendedor e como é que eu devo me comportar com o outro enquanto empreendedor negro? Quando a gente começar a visualizar isso num lugar de potência, num lugar de crescimento, de prosperidade, a gente consegue, de certa forma, fazer uma transformação, uma circularidade desse dinheiro na nossa mão. Mas uma das principais ferramentas que eu entendo é criar os nossos próprios rituais diários de empoderamento mesmo, de a gente se retroalimentar da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, acreditar o quanto a gente merece e se permitir ser quem somos, a nossa essência, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades e parar de se distrair. Eu acho que isso é algo que eu sempre pontuo, que acredito que é muito importante, que um dos maiores segredos do sucesso e do empreendedorismo de sucesso é uma organização mental, financeira, espiritual e principalmente a gente não dar ouvidos para aqueles ambientes nos quais a gente não se sente pertencente. Procurar esses ambientes pode demorar um pouco, nada é tão acessível e nem dá para a gente romantizar o empreendedorismo como algo salvador de vidas, mas eu acredito que é um grande caminho. E um outro recado que eu dou, que é um recado que eu acredito que vem muito mais como uma mensagem: não se desconecte da natureza de quem você é. Quando eu tive a possibilidade de ser ponte nas enchentes do Rio Grande do Sul, eu percebi o quanto a gente precisa voltar a se humanizar, voltar a olhar e pisar realmente na terra, sentar e conversar com a gente mesmo, perceber novamente quais são os nossos valores, os nossos princípios, rever o que temos realmente da nossa família de positivo e de negativo, quais são as crenças que a gente pode quebrar, quais são os ciclos que a gente pode quebrar para a próxima geração. É pensar hoje naquele passado e quanto você já conseguiu avançar, brindar as suas conquistas sempre que possível, comemorar as suas conquistas sempre que possível e dividir isso com as pessoas que você ama. Comemorar com as pessoas que você ama. Brindar a vida, brindar a possibilidade de existir, mas nesse lugar de pé no chão, nesse lugar de se ouvir, de se respeitar, de entender os elementos da natureza como uma forte força, como uma grande fonte de força. Como a gente pode pensar na questão do ar, da água,
do fogo, da terra. Esses elementos, eles conseguem trazer conceitos para o nosso dia a dia e conseguem nos conectar com o nosso propósito. Esse é o meu recado. Muito obrigada, Carol, pela sua presença. Conversar com você me lembrou as palavras de Conceição Evaristo, no poema Vozes Mulheres, Cadernos Negros de 1990, reunido em Poemas da Recordação e outros movimentos de 2008. Nossos passos vêm de longe. A sua história mostra exatamente isso, a força de quem caminha para abrir caminhos. Nós seguimos juntas, e que essa conversa alcance e inspire muitas outras pessoas. Eu que agradeço, Zane. Eu me sinto honrada de estar aqui com uma tecnologia que representa tantas mulheres. Quando eu te vi, Zane, eu disse, agora tem uma tecnologia que me representa, que traz beleza, que traz estética, que traz moda, que traz comportamento, mas que traz uma tecnologia que nos olha com amor, com carinho e que a gente possa fazer essa tecnologia ecoar. Muito obrigada, Zane, pelo convite. Obrigada, Carol. Um beijo carinhoso para você, para seus filhos, para toda a sua família. Seguimos juntas. Sucesso! Diversidade não é apenas presença em uma sala. É transformar as estruturas, é permitir que diferentes olhares, corpos e histórias tenham voz e decisão. A verdadeira inovação não acontece apenas com tecnologia, mas quando reconhecemos o valor de cada diferença e transformamos essa diferença em potência coletiva. Que cada encontro aqui seja também um chamado para que a sociedade vá além do discurso e construa práticas reais de equidade. Nos vemos no próximo episódio, com novas vozes e novas histórias. Até a próxima!